da SAF do Santa Cruz explica valor e promete, né, mexer no Arruda ainda em 2025. Então, nesse trecho aqui fala sobre várias dessas questões, né, sobre essas expectativas e tudo mais, quando que vai poder colocar a mão na massa, de ter, por exemplo, as contratações, as primeiras ações, enfim, depois eu posso trazer aqui um vídeo mais elaborado dessas partes, mas o que interessa está aqui, ó. A reestruturação do Arruda é um clamor da torcida, ela já pode esperar isso para 2025? Falou aqui, ó. Pode, isso aí nós vamos começar a mexer em 2025, nós já temos algumas conversas em andamento e a ideia nossa é fazer coisas paralelas, é fazer o futebol paralelo ao Arruda. Nós já temos que começar a pensar, a entender melhor a estrutura que a gente tem aqui hoje e como nós podemos conseguir melhorar para trazer um conforto a mais para a torcida, que a gente mais quer ver, né, esse estádio lotado com mais de 60 mil torcedores, que aí torcendo, gritando, enfim, que ficou famoso no mundo inteiro. Então faz muita diferença, né, até porque quantos anos já não tem o Arruda na sua capacidade máxima, né, e com certeza encheria nos jogos mais importantes e nos jogos também aí de estadual, Série D, então realmente faria uma diferença bem grande nesse sentido e que mostra, né, que os atuais gestores têm sim esse interesse em ver com bons olhos essa reforma no Arruda. Acredito eu que nesse ano de 2025, 2026, algumas reformas pontuais no estádio que deixem ele ainda mais funcional e aumentando sua capacidade, mas no médio e longo prazo não ficaria surpreso até do Santa Cruz andando com as próprias pernas de pensar em outro projeto, em uma reforma maior nesse sentido, tá? Eu vou deixar aqui esse trecho também do portal Folha de Pernambuco, que fala sobre a entrevista do Bruno Rodrigues ainda em outubro. Santa Cruz busca formas de viabilizar a reforma do Arruda, e aí aqui nesse texto destaca, né, um pouco mais sobre isso. Ele até comentou sobre a possibilidade de vender o Neme Whites como uma alternativa, que eu não ficaria surpreso se isso acontecesse. Inclusive, nós já trouxemos um vídeo aqui no canal somente sobre essa possibilidade, sobre a Itaipava, né, que tem essas conversas, enfim. Quando terminar esse vídeo, eu deixo como sugestão aqui para vocês, né? E aí, nessa entrevista, então, ele falou um pouco mais sobre isso, que eu vou deixar aqui para vocês. A questão do patrimônio é uma coisa muito importante, como já dito, né? Precisamos de parceiros para viabilizar o clube. O estádio tem um pouco mais de 50 anos, é o segundo maior do país privado. Dito isso, você pode ver, né, o tamanho do desafio. Eu tenho certeza que a gente consegue trazer parceiros para investir no patrimônio. Então, minha ideia é um contrato de 25 anos. O Neme Whites tem grupos interessados e eu acho que também é um caminho que nós vamos trilhar, porque é trazer para cá empresas conhecidas no mercado nacional e internacional que possam modernizar nosso estádio e nosso patrimônio. Disse então nessa entrevista. Uma parceria como essa já existe, né, em outros clubes, isso é uma realidade e estamos discutindo para que possa efetivamente trazer parceiros, né, que ajudam o clube. E aqui também destaca sobre alguns outros pontos e valores de alguns outros Neme Whites. Por exemplo, o Mercado Livre no Pacaembu, 1 bilhão por 30 anos, são 33 milhões de reais por ano. Viva Sorte, né, do Santos, que vai ser 15 milhões de reais por temporada. Morumbis, né, 25 milhões de reais por ano. Allianz Parque, 15 milhões por ano, mas foi um dos primeiros, né. Neoquímica também um valor próximo disso, de 15 milhões. Liga Arena do Atlético Paranaense, 13 milhões e 300 mil. A Fonte Nova com a Casa de Apostas, né, que vai ser 13 milhões por ano. A Arena MRV, 71 milhões de reais por 10 anos. O BRB do Mané Garrincha, 2 milhões e meio por ano. E a Casa de Apostas Arena das Dunas, 1 milhão e 200 por ano. E também tem o Botafogo, né, 1 milhão e 200. Além disso, do Remo e do Paysandu, que é um valor próximo também dos 2 milhões de reais por temporada do Banpará, tá, que não foi incluído aqui nessa lista. Então acho que dá sim para pensar nessa possibilidade. E igual eu falei, esse dinheiro dos Neme Whites tem uma reforma pontual no seu estádio. Vamos dar uma sequência aqui no nosso vídeo. Tenho um recado para vocês da Betfair, para você começar a apostar nos próximos jogos, que eu vou deixar aqui alguns em destaques para vocês. Estava até somando aqui alguns jogos dos estaduais pelo Brasil, mas eu quero destacar aqui também, vamos ver aqui, ó, o Campeonato Carioca, vários times precisando, né, de uma vitória, com times mistos. Então o Flamengo, o Vasco, enfim, o Vasco aqui em casa contra o Madureira está com uma cotação boa de 1,32. Tem também aqui, ó, o Bangu e Flamengo. Eu vou numa vitória do Flamengo fora de casa, os dois times vencendo, tendo uma cotação de 2,31. Vou colocar aqui R$80 para começar. Vamos lá, voltando 184. Então o link da Betfair está aqui embaixo na descrição, também no primeiro comentário fixado. Você pode apostar também no início, né, do Campeonato Pernambucano, nos jogos do Santa Cruz. Vou vir aqui também, por exemplo, nos jogos de outros times, né, internacionais. Você pode vir aqui em ligas populares, está aqui, ó, Premier League, com vários jogos acontecendo nesse meio de semana e no final de semana também. Então o link está aqui embaixo
na descrição. De hoje para falar sobre uma notícia muito importante e muito positiva para o Santa Cruz, o avanço envolvendo a história dos Name Rights, algo que eu já havia comentado em outras oportunidades, já há vários anos aqui no canal, a importância não só do Santa Cruz, mas dos clubes do futebol brasileiro que têm o seu estádio próprio, em fechar acordo de Name Rights. Por quê? Porque isso é uma forma extra, além do óbvio, de você monetizar, de você colocar mais dinheiro no bolso. Isso no futebol atual é de extrema importância. Então, como o Santa Cruz tem um dos principais estádios do futebol brasileiro, é claro que marcas estarão interessadas nessa história também. E com a chegada de uma SAF, enfim, é um caminho natural a profissionalização dos clubes. Essa informação confirmada pelo pessoal do Cash Coral afirmou o seguinte, que o Santa Cruz tem muito bem encaminhado o seu name rights, que estampará o nome do Arruda com a Itaipava. A divulgação deverá acontecer junto do anúncio da SAF na próxima semana, tá bom? Então a tendência é que a partir do dia 20, por exemplo, a gente já tenha maiores novidades sobre esse assunto. Informação também confirmada pela página Paixão Coral, um abraço para a rapaziada, inclusive, fazendo um excelente trabalho por lá, garantiu que, segundo apurações, os name rights do Arruda estão negociados com a Itaipava. O estádio passará a se chamar Arena Itaipava Arruda. Faz parte da negociação que assumirá o futebol de forma integral com a equipe 100% nova, também envolvendo esta mesma história da SAF. Eu acho que isso é muito positivo para o Santa Cruz, que já tinha pensado nesta ideia de SAF, nessa ideia dos name rights, já no ano passado, com informações naquele período, né? E, inclusive com declarações de pessoas importantes a respeito dessa história, de uma modernização do seu estádio, de um plano ambicioso para ter em mente já neste ano de 2025. Inclusive, com algumas declarações naquela época, de trazer empresas conhecidas no mercado nacional, que possam modernizar o estádio. A minha ideia é fazer um comodato de 25 anos. O Name Rights tem grupos interessados, eu acho que esse também é um caminho que vamos trilhar, foi o que pontuou o Bruno Rodrigues naquela época, nessa divulgação, né, feita também pelo portal Blog do Torcedor. Em relação aos números, o que a gente pode esperar, por exemplo, para o Santa Cruz. Fazendo uma comparação, se for um contrato desse de 25 anos, é claro que ele é maior, né? Se for um vínculo de 5 anos, 10, 2 anos, como a gente já viu, por exemplo, em Belém, com os contratos do Remo e do Paysandu, inicialmente, os clubes aqui no Brasil que já fecharam algum tipo de acordo com seus name rights. Vamos lá. Atualmente, tá? O Mercado Livre, na Arena Pacaembu, R$ 1 bilhão por 30 anos. Já incluso também a reforma do estádio. O Santos que fechou também com a Viva Sorte, né? 150 milhões de reais por 10 anos. Então vou pegar aqui mais os contratos anuais, tá? O valor anual, 15 milhões do Santos, o São Paulo com a Morumbis, 25 milhões, o Palmeiras com a Allianz Parque, 15 milhões de reais por temporada, o mesmo acordo do Corinthians com a Neoquímica. O atual vínculo do Atlético Paranaense com a Liga, de 13 milhões e 300 mil reais por ano, a Fonte Nova, que fechou recentemente com a Casa de Apostas, na faixa de 13 milhões de reais por temporada, um contrato de 4 anos, o Atlético Mineiro, um contrato de 7 milhões de reais por ano, vínculo com a MRV, o BRB do Mané Garrincha, 2 milhões e meio de reais por temporada, a Arena das Dunas em Natal, 1 milhão e 200 mil por ano, também com a Casa de Apostas, e a Nicknet do Botafogo de Ribeirão Preto, nesse mesmo valor de 1 milhão e meio de reais a cada uma das temporadas. Então, se fosse para a gente fazer uma comparação, daqui a pouco eu falo sobre a Itaipava, que também já patrocinou alguns estádios, né, no Nordeste do país, dos contratos